Olha só, acontece o quê? Muito. A pessoa falou para mim, doutor, eu paguei a dívida do cartão, mas meu score caiu. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque você não está tendo pontualidade. Você não está tendo responsabilidade nos seus pagamentos. Os seus pagamentos estão ficando com histórico ruim lá no Serasa, né? Ah, doutor, e como é que eu vejo isso? Eu vou mostrar para você. Então, veja só. Aqui, eu vou mostrar para você aqui na minha telinha aqui, olha só. Isso daqui é o extrato master do Serasa, tá? Então, aqui que eles veem aqui todas as informações de você. Quando você vai acessar o Serasa, que é cheio de tela, cheio de coisa, tudo é uma forma de apresentação do que está aqui nesse relatório. Então, chama relatório master, né? Ele tem todo tipo de informação. Então, veja só, tem a informação pessoal. Se você está com dado desatualizado no Serasa, atualize, que isso é fundamental para o seu score de crédito, tá certo? Então, vamos lá. Você, quando está devendo, você está aqui, ó, nas dívidas pendentes, não é? Então, vamos supor, você tinha uma dívida aqui. Você tinha uma dívida bancária que estava, por exemplo, aqui no Serasa, dívida pendente no Serasa. Ela estava aqui, marcada aqui, ou, por exemplo, estava protestada. Você tem uma dívida bancária que foi dívida protestada. Tipo aqui, eu tenho um protesto bem aqui, ó. Isso aqui é protesto. Eu tenho esse protesto aqui, está no cartório de primeiro ofício de protesto de Brasília. Então, quando você está aqui com o seu nome aqui, o seu score cai e cai muito, tá certo? Ele cai muito. Tanto você pode ver que o meu score é 550. Quem me acompanha sabe que o meu score sempre foi perto de 1000. Mas eu sujo meu nome para você limpar o seu, né? Para a gente ter informação. Então, você vê, eu tenho aqui, dentro dessa área aqui das dívidas pendentes, esse protesto. Vamos supor que é um protesto de dívida de cartão de crédito, dívida bancária, qualquer coisa que seja. Então, veja só, aí você tem a outra parte aqui, ó, de dívidas regularizadas. Então, depois, quando você paga, passa para cá. Então, veja só, tem aqui as dívidas que foram regularizadas. Então, quando você paga a sua dívida, ela vem para cá, é dívida regularizada. Isso serve para quê? Para marcar um tempo para você ter crédito novamente, sabe? Então, isso que eles fazem, ficam todas as dívidas que você regularizou, ainda fica constando aqui, que mostra para eles ou monitorarem você por um tempo mais, que eles vão dando linha, né? Então, você acabou de pagar as suas dívidas, então você já não vai ter crédito imediato. Então, vai passando o tempo, por exemplo, uma dívida dessa aqui é de 8 de 2021. Já passou bastante tempo, então ela vai perdendo a força aqui dentro, tá? Porque são dívidas aí de praticamente 3 anos atrás. Tem aqui 18 de 2 de 2024. Essa dívida aqui ainda tem um peso grande aqui dentro do Serasa. Por quê? Porque ela agora é de 2024, uma continha de luz de R$ 27, né? Então, isso daqui continua prejudicando. Por isso que o seu nome não limpa de imediato. Claro, ele limpa de imediato, ele só não consegue crédito, tá? Explicando bem para você essa coisa de limpar o nome. Então, você foi lá e pagou a dívida. Em quanto tempo seu nome deve estar limpo? Em 5 dias, amigo. Você pagou uma dívida, ela deve sair aqui do Serasa no prazo de 5 dias. 5 dias contados de quê? Da data do pagamento da dívida, tá certo? Então, quando ela sai, seu score já dá um salto para cima. Às vezes também não dá, né? Então, às vezes ela até cai um pouco, porque mudou de lugar essa dívida. Ela está lá agora com essas dívidas pagas, mas ela ainda tem uma força para puxar o seu score para baixo. E depois de um tempo ela vai subindo, vai liberando mais crédito para você, vai aumentando o seu score de crédito, tá certo? Isso é muito importante para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no meu grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo para você se inscrever. E vamos aqui com a nossa live. Vamos aqui falar com o pessoal aqui. Opa, veja só, já chegou um monte de gente. Então, vamos lá, já respondi a Vera. Margarida Sevilha. Boa noite, doutor. Devo no banco, recebi um SMS de dívida extrajudicial. Como proceder? O pessoal fica com medo disso daí, não é verdade? Então, vamos lá. Então, a pessoa recebe um SMS do banco dizendo assim,
Agora você tem cobrança de dívida extrajudicial. Meu Deus do céu, agora você é cobrado extrajudicialmente. Que é isso, amigo? Que é isso? Essa é a cobrança mais comum. É colocar seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central e protesto, tá certo? Existem duas formas de cobrança no Brasil. É a cobrança judicial e a cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial, essa que eu falei para você, é ligação, SPC, Serasa, Boa Vista, que são os cadastros restritivos de consumo. Você pode também ser protestado, tá certo? Protesto é uma forma de cobrança extrajudicial também. Aí tem a cobrança judicial, que é a cobrança feita na justiça, tá certo? Aí vem aquela pergunta, e doutor, e a cobrança daquela justiça arbitral? Ela é uma cobrança extrajudicial ou judicial? Amigo, não existe justiça arbitral, o que existe é arbitragem. A arbitragem é uma forma de solução extrajudicial dos conflitos, tá certo? Então você pode ir lá, se você quiser fazer negócio com eles. Se você não quiser e sua dívida for de consumo, ou seja, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, que isso daqui já dá uma boa parte de todas as dívidas que as pessoas, de modo geral, têm, é uma dívida de consumo. E você não precisa ir nessa justiça arbitral, que o nome correto é Câmara de Arbitragem. E lá eles vão buscar fazer uma arbitragem, que é uma solução extrajudicial para o conflito, tá certo? Então tá isso. Existem dois tipos, a extrajudicial e a judicial. Você deve temer a extrajudicial? Todo tipo de cobrança é chato, né? E a extrajudicial, o grande problema é que não existe contraditório. Não tem como você ir lá e dizer, não, peraí, eu não devo, essa dívida foi paga, não é desse valor, não é verdade? Já na justiça você pode contestar aquela cobrança. Mas, enfim, é isso aí, os meios de cobrança existentes, tá certo? Então, o que você deve fazer? Saber aonde está essa dívida, que dívida é essa, por que está indo para a cobrança extrajudicial, tá certo? Então, fique atento aí nos seus direitos. Boa noite, doutor. Não consegui saber nada com o seu curso. Nada com o seu curso, mas precisava saber do CPF nota 10. Não entendi. Você não entendeu nada do curso e precisava do curso? Não entendi. Ou você quer saber informação sobre o curso? Esse curso CPF nota 10, você faz uma análise completa do seu CPF em dezenas de bancos de dados. Você vê protesto, negativação, justiça, dívida ativa, lista negra do Banco Central, Serasa, ainda tem os módulos bônus com informação extra, tem lá o módulo como aumentar seu score de crédito, enfim, a informação de qualidade para você, tá certo? Espero ter sanado a sua dúvida aí, Eurides. Vamos lá, Cláudia Sasaki. Boa noite, doutor. Opa, pulou aqui, peraí. Boa noite, doutor. Eu tenho 2 cartões, mas não estou conseguindo pagar. Isso daqui, ela tem um símbolozinho japonês. Olha que bonitinho. Será que é uma japonesinha? Olha, sabia que eu tenho audiência lá no Japão? Eu estou chegando longe. Então, vamos lá. A nossa amiga aqui tem uma dívida de cartão, mas não está conseguindo pagar. Então, vou explicar para você dívida de cartão de crédito desde o começo para você não se enrolar. Porque tem gente que já sai na largada se enrolando. Então, vamos lá. Você recebeu lá o seu boleto, a sua fatura do cartão de crédito e você não tem dinheiro para pagar. O que você pode fazer? Primeira coisa é você não pagar. É bom, é ruim, é péssimo. Por quê? Dívida de cartão explode muito rápido, além do que você já fica negativada, fica sem crédito, tá? Então, qual é a segunda opção? A segunda opção é você pagar o mínimo da sua fatura. Já viu que tem lá, tem um mínimo? Então, você pode pagar o mínimo. É um bom negócio? Não, é um péssimo negócio. Por quê? Porque você paga juros muito altos. Então, só vai ter daqui a 30 dias, vai voltar essa fatura para você e você vai ter que pagar. E você vai ver que essa parte que você pagou não fez diferença nenhuma para você lá no seu pagamento, vai estar mais alto ainda. Então, é muito ruim pagar somente isso daí. Só vale a pena você pagar esse mínimo do seu cartão de crédito em algumas situações muito específicas, como, por exemplo, você tem uma previsão de ganhar um dinheiro, ou seja, vamos supor, seu salário atrasou, seu cartão veio, então você paga o mínimo e mês que vem você vai pagar, porque seu salário vai cair na sua conta, tá? Mas se você não tem uma previsão de cair um dinheiro na sua conta, não pague o mínimo.
use a terceira opção que eu vou falar para você agora. Qual é? É você pedir o parcelamento da sua fatura. Você pode ligar lá para o seu cartão e pedir para parcelar aquele valor. O que acontece? Você congelou ali o valor da sua fatura, tá certo? Então, se negocia, você pode pedir para parcelar. É ruim por quê? Porque tem juros altos, tá? Mas também o lado bom é o quê? É que você, pelo menos, já congelou ali a sua fatura, então você vai pagar as parcelas, conforme você for pagando, eles vão devolvendo o seu crédito para você, e o lado bom também é que você não fique inadimplente, tá certo? Você não está inadimplente, você está pagando tudo direitinho, não queima o seu cadastro, então quando você resolver esse pagamento, pagou as parcelas, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, ó, dá aquele like aí pra gente, para fortalecer. Maringá, a Janaína Euride Souza, comentar em contato com o senhor, manda um e-mail, advogadoricardoreis@gmail.com. Boa noite, doutor. Boa noite, Elidiano. Sérgio Henrique de Oliveira, doutor, estou sendo cobrado extrajudicialmente por cheque não devolvidos prescritos há 23 anos. Isso pode? Amigo, cobrar dívida prescrita, uma dívida de 23 anos, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode. Quem é essa gente que diz que pode e não pode? A justiça, né? Tem muitas decisões de tribunal que diz que pode cobrar dívida prescrita, dívida caduca. Por outro lado, também tem o STJ que diz que não pode cobrar dívida prescrita, mas não existe nenhuma decisão até o presente momento, uma decisão que seja vinculante, que obrigue todo o poder judiciário, tá certo? Então, a princípio, pode sim cobrar uma dívida prescrita, mas você paga se você quiser. Se a dívida prescreveu, você deve tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você faz um acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar essa dívida, tá certo? Veja só, uma dívida de cheque, ela prescreve em quanto tempo? Ela prescreve em 5 anos. E como é que conta esse prazo? Está aqui o prazo de 5 anos, tá certo? Então, tem aqui uma dívida de cheque. Como é que começa a correr a prescrição? A partir do dia seguinte do vencimento. Então, a partir do dia seguinte, começa a correr. Então, chegou aqui, o seu cheque não pode mais ser cobrado, não pode mais ser executado, tá certo? Uma cobrança judicial nem execução. Mas antes ele pode. E agora, o que acontece? Existe uma situação muito específica. A prescrição está caminhando aqui, está perto de chegar. O que o credor faz? Ele protesta o cheque. Cheque é um título de crédito, ele pode ser protestado. O protesto joga para a casa inicial e conta mais uns 5 anos de novo, tá certo? Ou seja, no máximo em 10 anos, esse título prescreveu. Não tem como existir uma dívida de 23 anos se ela não foi ajuizada, se ela não está na justiça. Quando a dívida está na justiça, ela pode durar muitos e muitos anos, décadas. Mas uma dívida, antes de ser ajuizada, ela não dura mais do que 10 anos, tá certo? Então, você deve estar atento a isso daí, Sérgio. Você fica esperto e você paga se você quiser, tá bom? O outro deixou prescrever porque quis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo claro para você, dá aquele like aí pra gente. Doutor Ricardo, com a sua orientação, paguei meu cartão de crédito. Obrigado. Opa, que bom, Cláudia. Conseguiu resolver o seu cartão aí? Que legal. Fez acordo? Como é que foi? Crunch, 14 mais. Boa noite, doutor. Quantos anos de não poder pagar empréstimo existe nesses casos? Não poder pagar, não entendi sua pergunta. Francisca, boa noite, querido doutor. Obrigado, Francisca. Bom ter você aqui. Vamos lá, doutor. Conta vencida aparece como negativada no SCR só quando está no prejuízo. Jaqueline Oliveira. Doutor, conta vencida aparece como negativada no SCR ou só quando está no prejuízo? Olha só, uma conta de modo geral, ela não aparece no SCR. O SCR é a lista negra do Banco Central. Essas contas de água, luz, telefone, isso não aparece lá, tá certo?
O SCR é um banco de dados dos bancos, do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então, o que aparece lá é dívida de cartão de crédito, dívida bancária, esse tipo de dívida. Envolve banco, tá certo? O Banco Central não tem nada a ver com essas empresas aí de água, de luz, de energia, enfim, esse tipo de conta, tá certo? Então, não tem nada a ver. Se você compra aí uma geladeira na Casa Bahia e não paga, não vai para a lista negra do Banco Central. Pode ir para o SPC, Serasa, Boa Vista, pode ser protestado, tá bom? Mas para o SCR não vai. Boa noite, doutor. Meu imóvel foi executado e adjudicado há anos atrás. Continuo morando nesse imóvel. Quem paga o IPTU, executado ou adjudicante? Olha, Gelda, depende muito como é que está a situação. E ninguém foi tirar desse apartamento, não. Ninguém entrou com a integração de posse, nenhum tipo de processo judicial, não. Olha, se já foi adjudicado, ou seja, a adjudicação é o quê? É passar o imóvel para quem rematou esse imóvel. Então, esse imóvel não é mais seu. Obrigação de pagar o IPTU é do proprietário, tá certo? IPTU é uma coisa bastante interessante. O IPTU é uma obrigação que se chama obrigação própria terreno, ela própria da coisa, ela adere àquela coisa ali, tá certo? Por exemplo, você tem uma casa, você tem o IPTU. O IPTU é da casa, tá certo? Quem tem que pagar o IPTU da casa? O proprietário da casa. Então, se você vende uma casa que está com dívida de IPTU, quem comprou aquela casa ali levou de graça a dívida de IPTU, tá certo? Por isso que quando você vai comprar uma casa, você tem que pegar a certidão negativa de dívida de IPTU, porque senão você que vai pagar a dívida, tá bom? Além do que também você não vai conseguir transferir a casa se tiver dívida de IPTU. Mas viu, Gelda? A questão é o seguinte, quem paga é o proprietário. Se a casa já foi adjudicada, ela não pertence mais a você. Essa dívida é do proprietário da casa, tá bom? Frota Salles, 75 anos, maravilha. Silvana Cansado, boa noite, querido doutor Ricardo. Ótima live, uma excelente semana. Espero que já esteja tudo bem. Obrigado, querida Silvana. Tá tudo bem, sim. O bracinho tá melhorando aqui. Ainda tá bastante machucado. Fez um rasgo aí. Eu ia até mostrar a foto aqui pro pessoal, mas acho que não é boa ideia, não, né? O negócio ficou feio. Olha, bati bem aqui numa janela que tem bem aqui, ó. E puxou a pele aqui, que só deu tempo aqui de jogar debaixo da pia. Lavei. Quando estancou um pouco o sangue, peguei um pano, pressionei e saí correndo para o hospital. Poxa vida, a gente não espera isso, né? Aqui é uma jardineira bem bonitinha. Aí entrei, abri a porta, peguei o regador, fui jogar água, joguei uma água e vape! Lasquei o braço. Mas vai ficar bom, se Deus quiser. Vamos lá, ele Dano Pires, sou novo aqui, adoro seus vídeos, está me ajudando muito. Muito obrigado, Eridano, que legal, fico muito feliz em saber. Legal mesmo. A pessoa vai descobrindo a informação, né? Então vamos lá, que deu um pulo aqui. Doutor, como eu faço para tirar esse extrato master do Serasa? Amigo Hunter, não é fácil de explicar aqui não, tem que abrir o Serasa, tá? E o Serasa, eu não estou conseguindo acessar o Serasa hoje. Veja só o que estava acontecendo aqui, o Serasa está fora do ar hoje, ó que estranho. Ele não carrega, tentei carregar aqui para mostrar para vocês aqui as informações importantes. Esse extrato master, você tem que entrar numa área de proteção de dados, sabe? Você tem que mandar foto da sua identidade, um selfie segurando a foto, mas é bem legal esse extrato, tá certo? Que você sai tudo sobre você. Existem dois grandes extratos lá no Serasa, o extrato master e o extrato de sobras. Olha só que loucura esse extrato de sobras. Veja só como é que o Serasa ele funciona. Ele é uma espécie de um chupa-cabra, ele fica pegando informação de um monte de lugar. Então ele joga as informações nesse extrato aqui do Serasa. E tem informação que não cabe aqui. Então ele joga no relatório de sobras do Serasa.
Aí tem outro relatório que você vê cada coisa incrível, inclusive quem é que está dando informação sobre você, sabe? É bem estranho isso. Seus endereços, seu telefone, até grau de parentesco. Eu queria saber quem que autorizou dar esse tipo de informação, né? Mas pode deixar, Hunter, eu vou mostrar para vocês aí como é que pega esse extrato master aí para saber todo tipo de informação. Então, vamos lá. Rosa Jesus, boa noite, doutor Ricardo, sou de Teixeira de Freitas, gosto muito de suas dicas, tem me ajudado muito, obrigado, Rosa, que legal, fico muito feliz. Ramiro, doutor, tem como tirar o nome do Serasa e a dívida ficar só entre devedor e credor? Olha, amigo, tem, se a dívida está prescrita, a dívida já você pode tirar, ela não tem problema nenhum, tá certo? Por quê? Porque dívida prescrita não pode ter no Serasa. Agora, talvez você esteja perguntando aí daquele blindagem de CPF, o tal do Serasa limpa nome, né? O que é isso daí? Vou explicar isso para você. Veja só. Isso daí é o tal do Serasa limpa nome, é o tal de assessoria limpa nome, blindagem de CPF, enfim, tem vários nomes disso daí. O que acontece? E tem uma associação que ela ganhou na justiça o direito de que seus associados não tenham o nome do seu CPF, o nome do seu CPF inserido no Serasa, tá certo? Então você entra para essa associação e ela pede para estender os direitos que ela já obteve na justiça para você, tá certo? Isso é bom para você? Amigo, sinceramente, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque você veja só, isso não vai ficar para sempre. De modo geral, eles agem como uma liminar. Liminar, ela tem um tempo de validade. Mesmo que não seja uma liminar, que seja já uma decisão definitiva, não adianta você achar que essas empresas de crédito vão deixar isso fácil. Então você pede para estender esse direito para você, o que acontece? Seu nome vai retirado do SPC, do Serasa, do Boa Vista e do Protesto, tá certo? Só desses 4 lugares, tá? Não tira da lista negra do Banco Central. Por isso que hoje em dia ela é uma das mais importantes. Mas veja só, aí você tirou desses 3 aqui. Você acha que realmente o seu nome vai ficar limpo? Não vai, sabe por quê? Porque eles tiram da negativação e colocam em outro lugar lá chamado recomendação. Você tem um nome limpo, você tem um crédito alto, score alto, mas você não é recomendado, tá certo? Aí você não tem crédito em lugar nenhum. E o pior, que para você voltar isso atrás, essa questão da recomendação, amigo, é um negócio muito difícil. São anos depois você trabalhando o seu crédito para você passar a ser recomendado, tá? Isso é uma coisa que você tem que se ater. Porque, veja só, essas empresas, elas vivem disso. O Serasa vive disso, de manter um banco de dados restritivos de consumo. O Protesto só sabe fazer isso, é um cartório que vive disso. Então você está acabando com o negócio deles. Eu não estou entrando aqui no lado se está certo, se está errado, tá certo? Mas a questão é que eles reagem também de outras formas, né? Então, veja só, acho que às vezes melhor é você já discutir na justiça. Você pode procurar o juizado especial civil e discutir o valor na justiça. Porque esse tal desse limpa-nome aí, ele não acaba com a sua dívida fica interna entre você e a empresa, como você queria. Ela não se torna pública, mas ela continua existindo e depois também você pode ser cobrado na justiça, tá? Então, amigo, você tem que ver se vale a pena. Às vezes eu acho que até vale a pena quando a pessoa está numa situação difícil e precisa, por exemplo, fechar um negócio e o empecilho que ela está tendo é, por exemplo, o protesto, tá? Isso acontece muito. Então, você está aí, vai comprar um negócio grande, vai fazer um grande negócio e tem um protesto lá contra você. Então, você pode fazer isso, mas você pode também discutir na justiça o protesto, que é muito mais eficaz. Por quê? Porque já é decisão definitiva, tá certo? Agora, você fazer isso daí só por causa do Serasa, uma negociação, uma negativação do Serasa, não vale a pena. Por quê? Porque o Serasa, amigo, ele é utilizado, na maioria das vezes, pelo comércio varejista, tá certo? As lojas aí. Então, ninguém vai te dar crédito no banco ou deixar de dar crédito por causa de Serasa. O Serasa é importante para te queimar no banco, tá? Mas para aumentar seu crédito, não é. Então, vamos lá. Vamos lá.
É claro, venho publicamente agradecer ao doutor pelos seus ensinamentos, pois a partir deles eu consegui resolver uma enorme dor de cabeça com o Banco do Brasil. Valeu, Hunter! Valeu mesmo, querido, de coração, muito obrigado. Isso que faz a gente aí crescer cada dia mais, ter forças para trabalhar mais pelos outros, né? Olha, são coisas legais receber esse tipo de informação. Veja quanta gente já resolveu aí o seu problema. Que legal, Hunter. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Vamos lá, Antônio Marcos. Boa noite, doutor. Tive CNPJ e já dei baixa. Paguei as dívidas federais, tenho dívidas municipais. Estão me processando. Ou sou CLT e não consigo pagar. O que fazer? Amigo, se você tem processo, você tem que contestar esse processo. Você tem que constituir um advogado e brigar na justiça, tá certo? Se você não tem grana para pagar, o que você pode fazer? Dívidas com o município, dívidas estaduais, dívidas de impostos, você pode até negociar essas dívidas. Volta e meia aparece aí aqueles programas de refinanciamento de dívidas. Então você deve estar atento a isso daí, tá certo? Então às vezes você consegue refinanciar a sua dívida. Dívida de execução fiscal de menos de 10 mil reais, dívida federal de execução fiscal, muitas delas estão sendo arquivadas. Por quê? Porque não compensa brigar por causa disso, valor muito pequeno. Então você deve estar atento a isso daí. Só que quem vai cuidar disso para você trabalhar direitinho é o seu advogado, tá certo? Então não deixe de constituir um advogado sempre que você estiver sendo cobrado na justiça. Doutor Ricardo, fiz um acordo com a Caixa de cartão de crédito e o acordo foi quebrado por falta de pagamento. Eu tenho um comprovante de pagamento. Como pode ficar essa situação? Amigo, depende do tempo que você deixou de pagar, tá certo? Quando você quebra o acordo, você pode ir lá saber, às vezes vou dar para você pagar aquela prestação que você não pagou, aquela obrigação, você paga com juros e correção monetária e paga a próxima, resolve a coisa. Agora, se tem muito tempo que você já quebrou esse acordo aí, você tem que pegar acordo e ler, vai acontecer lá. O que acontece lá? Está escrito no seu acordo, no seu contrato. O acordo é um contrato e está escrito lá. De modo geral, acontece o quê? Qual é? O que eles colocam no contrato? Quando você vai renegociar uma dívida com o banco, o que ele faz com você? Ele fala, olha aqui, Ricardo, você tinha uma dívida aqui de R$1.000 e nós fizemos as contas aqui, agora você deve R$10.000. Mas como você é um cara legal, bacana, youtuber, eu vou fazer um negócio para você. Vou deixar a sua dívida agora de R$1.000. Você paga essa dívida de R$1.000 e tá tudo bem. Ainda vou dividir em 10 vezes para você. Banco faz isso? Faz sim, tá certo? Faz isso depois de muito tempo. Por quê? Depois de muito tempo ele já recebeu, às vezes já recebeu o seguro e ele quer tirar o seu nome também do SCR, tá certo? Lá da lista negra. Então tá lá, você tinha uma dívida de 10 e ele fez um acordo de 1.000 com você. Então esses R$9.000, o que ele faz? Ele já lança lá na lista negra do Banco Central para te queimar. Então sempre quando você paga um acordo, você já tem que estar esperto nisso, vai lá olhar. Porque se ele jogar esse valor lá, se você pagou a dívida, isso é ilegal, tá? Mas então ficou os R$1.000. Se você pagou esses R$1.000, beleza, a dívida acabou, tá tudo certinho. Agora, o que acontece? O cara às vezes não paga os R$1.000. Então ele vai te cobrar quanto? É os R$1.000 na justiça? Não, é os R$10.000, porque quando você fez um acordo por escrito, ele vai mandar você confessar a dívida. Aí você tem uma cláusula lá dizendo assim, confesso que devo à Caixa Econômica Federal o valor de R$10.000. Amigo, só precisa disso, dessa linha aí. É uma confissão de dívida. Confissão de dívida é o quê? É um título executivo extrajudicial. É como se fosse um cheque. Então ele já entra na justiça e o juiz já manda pagar, tá? Não tem essa conversinha de contestar, dizer se deve, se não deve. Não, o juiz não quer nem saber. Ele manda pagar a dívida, tá certo? Então você deve estar atento a isso sempre quando você não cumpre um acordo. Por isso que eu falo o quê? Fazer acordo com o banco é uma boa? É uma boa se você tomar 2 cuidados. Primeiro, você pagou a dívida com desconto, você deve ficar atento se esse valor que foi dado com desconto foi lá para a lista negra do Banco Central. Se foi, você deve limpar o seu nome, tá certo? Como é que você limpa o seu nome? Na justiça, sem advogado e sem gastar nada. Você pode procurar o juizado especial civil.
Então tem esse valor também de R$ 1.000, você deve pagar como? À vista, amigo, apague ele à vista. Ou se você fizer acordo, faça um acordo que você tenha total ciência que você vai cumprir, tá certo? E no caso do nosso amigo aqui, a dívida dele é com a Caixa Econômica Federal para piorar. Por que piorar? Porque a Caixa é o pior banco que tem para dever. Sabe por quê? Porque a Caixa é agente do sistema financeiro de habitação. Então você pode não estar querendo hoje, mas um dia você vai querer financiar uma casa, seja uma casa simples nesse programa Minha Casa Minha Vida, ou seja uma casa maior. A Caixa é quem tem os juros mais baratos do mercado. E ela deixa a dívida lá interna, sabe? Você não pagou, às vezes a dívida já prescreveu e ela fica interna lá. O banco não esquece de você, Caixa Econômica não esquece de você. Aí lá para frente a sua vida mudou, já está em outra fase da sua vida, você vai querer lá financiar aquele imóvel e eles não financiam. Até às vezes financia e fala para você, tem uma dívida aqui, paga essa dívida que eu financio para você, tá certo? Então você tem que pagar aquela dívida se você quiser financiar com juros mais baratos. Qual é então o suprassumo da questão aqui? Não deva para a Caixa Econômica, tente sempre regularizar. Hoje você não está precisando dela, mas no futuro você pode precisar, tá bom? Um abraço e fique com Deus! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Tem o link embaixo aqui na descrição. Então, boa noite. Aqui tem aqui um monte de coisinha. Será que você fala mesmo do Japão? Olha só que legal. Recebi um telefonema, aviso do Serasa para negociar 15 mil vencido há 19 anos. Precisa se preocupar? Não, pode dar de ombros, Francisco. Essa dívida já prescreveu, já caducou. E também eu acho bem estranho o Serasa ligar para alguém para cobrar, tá certo? Vou dar uma informação importante para você aqui, sempre quando você for cobrado, tá certo? Seja por telefone, seja por SMS, por e-mail, qualquer forma de cobrança. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que você deve saber? Quem é que está te cobrando, tá certo? Então você fala, olha, manda para mim aqui a planilha, aqui, a descrição, o papel aqui com a descrição de todos os dados dessa dívida, o dia que essa dívida foi contraída, aonde ela foi contraída, qual é o valor da dívida na época, agora o valor atual e todos os encargos daquela dívida, tá certo? Por quê? Porque o cara manda um papel para você, aliás, ele nem manda papel, ele fala que você deve 15 mil reais de 23 anos atrás, como é o caso aqui, de 19 anos atrás. Então a pessoa assusta e às vezes acaba que paga, tá certo? Então você deve falar, me dá aqui, ó, me dá esse relatório que ele tem que mandar para você, a planilha de tudo, tá certo? E ainda tem mais, agora tem uma novidade que foi inserida no Código de Defesa do Consumidor há pouco tempo, é o quê? É quando ele manda, ele tem que se identificar para você, colocando o nome e o CPF ou CNPJ, tá certo? Acabou aquela historinha de o cara ficar cobrando você, olha, tá devendo e não se identifica. Então, ele é obrigado a mandar a descrição completa da dívida e a identificação dele também. Por quê? Porque a primeira coisa é que você vai bater o olho, você vai bater lá, olha, você tem uma dívida de 16 anos lá que você comprou uma geladeira na Casa Bahia, vamos supor. E agora você está sendo cobrado por um escritório de cobrança, né? Pela Recovery, vamos supor. Então você fala, Recovery, com que direito você está me cobrando? Ela vai falar, comprei a sua dívida. Então me comprove que você comprou a dívida. A dívida, a venda da dívida, chamada de cessão de dívida, cessão de direito, é feita por intermédio de um documento, certo? Um documento escrito. Então manda para mim aqui para ver se você realmente é o proprietário dessa dívida. Isso é o primeiro ponto que você tem que ver quando você é cobrado, tá certo? Isso é fundamental para você não ser enganado. Tá vendo como o direito, o seu conhecimento do direito faz a diferença? Você vai ter o memorial da dívida, vai saber quem que está sendo cobrado e quem que está te cobrando. Será que ele tem legitimidade para cobrar a dívida? Fique esperto. Quem paga mal, paga duas vezes.
Eurides, consegui pagar, com pagar não consigo ver sobre meu CPF. Eurides, você pode fazer uma análise completa do seu CPF, tá certo? Se você quiser, a gente tem um passo a passo, que é o CPF nota 10, que você faz uma análise completa do seu CPF em mais de 10 bancos de dados, tá certo? É muito legal, tem ajudado muita gente. Veja só como é que funciona o CPF nota 10. É isso daqui, ó. É conhecimento para você. É o nosso passo a passo. Você vai passando aqui em todos esses passos, lista negra do Banco Central. Depois você vai pegando esses passos aqui, como aumentar o seu score de crédito lá no Serasa, saber tudo sobre o Serasa. Vai pegando o nada consta civil da Justiça Federal, Estadual, o nada consta criminal da Justiça Federal, Estadual. Título aqui de eleitor, saber a situação do título de eleitor. Se você não sabe, amigo, quem não vota e não regulariza não tem crédito. Aonde está previsto isso? No Código Eleitoral. E tem gente que cria pendência de bobeira. Eu não voto e não justifico, não acontece nada. Você só não ganha crédito. Então, amigo, entre outras coisas, né? O nada consta de débitos trabalhistas, nada consta da dívida ativa federal, estadual, consulta de regularidade na Receita Federal, consulta na maior base de dados restritiva de consumo, consulta de protesto. Esse daqui é o passo a passo que eu faço aqui no meu escritório, tá certo? No meu escritório eu cobro R$1.000 para fazer isso. E você vai poder fazer também tudo isso daqui, ó. Por quanto? Por 12 de 9,74. É muito pouco, não é verdade? Você vai poder fazer quantas vezes você quiser. E esse aqui agora está com desconto, tá certo? O valor desse curso aqui é bem mais alto, mas agora a gente deixa esse descontinho para você e eu vou prender aqui esse desconto bem aqui para você aproveitar o desconto de hoje, tá certo? Então vamos lá, deixar ele bem aqui, ó. Já está aqui agora para você aproveitar esse desconto. Faz esse passo a passo que vale muito a pena. Então vamos lá, tá fixado aqui, ó, em cima dessa tarja azul aqui, em cima do chat, você já tem acesso aqui a toda essa informação aqui para você. E vamos dar uma olhada aqui para ver se tem algum outro membro aqui do nosso grupo aqui. Olha só, opa, hoje ainda não chegou ninguém. Olha só, Regina Hunter, eu fiz uma compra na plataforma, mas o anúncio era golpista, perdi o valor alto, queria uma geladeira, paguei em Pix. Que pena, Regina, você caiu no golpe, foi... não é fácil não é verdade? Então vamos lá, vamos lá. Olha aí, Glauber é membro aqui do nosso canal, tá certo? Então se você quiser fazer uma análise completa do seu CPF, eu tenho dois meios, eu tenho aqui o CPF nota 10 e tem também aqui dentro do YouTube, você consegue pegar o quê? 2 relatórios, tá certo? 2 relatórios que são muito importantes para o seu crédito. Você pega um relatório completão, que sai um monte de informação legal, e um relatório também do Banco Central. Para você fazer isso daí, você precisa ser membro aqui do canal. Você clica aqui no Seja Membro, tá certo? Esses relatórios são vendidos por uma empresa. É a mesma empresa que vende aí para um monte de banco. A informação é a mesma. Então, você está tendo informação de qualidade para você, que aí você vai ver a sua situação. E os membros aqui do canal, eles podem tirar as dúvidas dele aqui nas lives, eles têm prioridade aqui na resposta. Então, vamos lá. O Glauber aqui, doutor, tô no meio do inventário, então abri mão de herdar metade de uma casa e o de um carro. Só vou herdar, por enquanto, só a metade de uma chácara. Será que quando que tenho... Vamos lá, de novo. Doutor, estou no meio de um inventário, então abri mão de herdar metade de uma casa e de um carro. Aí só vou herdar, por enquanto, só a metade de uma chácara. Será que tendo só a chácara no meu nome, os bancos vêm atrás? Acredito que não, Glauber. Pelo quê? Porque se você só tiver uma chácara ela é impenhorável, porque é a casa, né? A casa, o único bem familiar que você tem, residência familiar que você tem. Então, a chácara é impenhorável nessas situações, tá certo? E dificilmente também o banco vai saber que você é proprietário de uma chácara, tá? Agora, veja bem como é que você está fazendo aqui, você está abrindo mão dos seus patrimônios aqui, tá certo? Então, veja isso daí que depois você não tem como voltar atrás, não. Vai para outra pessoa, outro herdeiro, aí já era, tá certo?
Vamos lá, Emília, sou nova por aqui, gosto muito dos seus conselhos, maravilha. Boa noite ao Glauber aí, então vamos aqui, eu não consigo achar mais aonde eu parei, meu Deus. Eu respondi aqui o Givaldo, e vamos ligar o turbo aqui agora para responder bem rápido aqui todo mundo. Então, para não deixar ninguém aqui agora sem nada, então vamos lá. Doutor, estou sendo cobrado na justiça arbitral por cheques não devolvidos que está prescrito há 20 anos. Como proceder? Ignore, amigo, não vá lá na justiça arbitral. Ninguém é obrigado a se submeter à justiça arbitral, ainda mais para cobrar um cheque prescrito. Esse cheque já prescreveu. Quantos anos pode pegar uma cidadã que deve empréstimo? Ninguém pega cadeia por causa de dívida, não, meu querido Crush. Vamos lá, doutor, fiz de tudo, já liguei, fui lá no banco, negociei uma dívida com o Santander, paguei no mês de março, só que no mês de março para trás consta como prejuízo. O que devo fazer? Está certo, não sai, tá certo? Só sai do pagamento para frente, para sair para trás só quando você não reconhece a dívida ou pela via judicial, tá bom? Boa noite, doutor, tira uma dúvida, se eu tenho uma dívida de financiamento, já tenho busca e apreensão, só que sofri um acidente e deu PT. Qual é o procedimento que devo fazer? Boa pergunta, eles não vão encontrar o carro, então você tem que negociar com o banco lá para pagar esse valor referente ao carro, tá? Então vamos lá, dívida de cartão de crédito atrasado, quanto tempo eles podem baixar os juros? 1 ou mais anos, geralmente é pelo menos 1 ano que já passou pela virada do ano, tá certo? Porque no começo do ano todo mundo tem que declarar o imposto de renda. Então, ele declara imposto de renda, ele joga aquele valor lá como prejuízo no balanço dele. Às vezes, ele recebe o seguro, então daí ele já se torna mais flexível para receber o dinheirinho de você e tirar o seu nome de lá também e levantar a caução que ele coloca. Né, Glauber, sempre aprendendo, dívida de mais de 5 anos, pode ter crédito novamente? Pode, se você fizer uma análise completa do seu CPF, para saber se não tem nenhuma pendência a mais. Porque se você não trabalhar para tirar a pendência do seu CPF, não espere que outra pessoa vai tirar, em especial o credor, né? Então você tem que fazer essa análise. Quantos anos de cadeia? Já respondi. Fabiana, doutor, emprestei em 2019, paguei para a pessoa 900, mas ela está me cobrando 16 mil, pois está com cheque assinado em branco, mas sustei, o advogado me ligou, o que faço nesse caso? Se você já assustou esse cheque, só pode cobrar na justiça, tá certo? Manda cobrar na justiça e chega lá, às vezes faz um acordo. Agora, dar um cheque em branco também sempre é perigoso, né? Então, vamos lá. Já respondi o Glauber, sou nova por aqui, gostando dos seus ensinamentos. Boa noite, doutor, comprei o curso, é muito bom, estou aprendendo. Que bom, Greicilda, que bom, Greicilda. Fico muito feliz de saber, tá certo? Então, vamos lá, Hunter, que tipo de golpe? Vamos lá. Boa noite, doutora, Recovery Ativos me manda um e-mail todos os dias com ameaça de medidas judiciais e extrajudiciais de uma dívida de 1999. Devo me preocupar? Não, essa dívida já prescreveu. Dívida aí de 24 anos já prescreveu. A inscrição se dá no início do ano do novo acordo ou somente após o vencimento da última parcela. Quando você não paga uma dívida, querida, é no dia da parcela, pode ser no dia seguinte, tá certo? Então, vamos lá. Tem aquela lenda, né, que fala que você pode atrasar 3 meses. Não, você, a partir do dia seguinte que você não pagou a sua dívida, o seu nome já pode ficar sujo, tá certo? Ele já pode entrar com todo tipo de ação judicial ou de extrajudicial para receber o que é dele, tá? Ele não tem que esperar. Não tem esse negócio só no ano que vem, nada disso, não. No dia seguinte que venceu a dívida, ele já pode exercer os direitos dele. Ele só não faz isso por quê? Porque é muito cedo, né? Então ele tem que esperar mais. Por quê? Porque às vezes você paga com atraso, paga com juros e correção monetária. Boa noite, doutor. Já faz 4 meses que estou com as contas bloqueadas com o Banco do Nordeste. Já tentei acordo e nada, eles não querem, não sei o que fazer. Contrato advogado para desbloquear na justiça, tá certo? Tem que ver se é o quê? Uma conta de aplicação financeira, se é uma conta corrente, quanto que tem aí dentro, cada caso é um caso. Vamos lá, doutor, eu fui na Receita Federal para fazer uma pesquisa do meu CPF, graças a Deus eu não devo nada, obrigado, que bom,
É muito legal isso daí, não é? Já faz a pesquisa do CPF na Receita e já sabe que não tem nada. Mas você pode fazer isso também pela internet, tá bom? No nosso curso CPF Nota 10 tem um módulo completo sobre dívida ativa federal, estadual e municipal, explicando tudo que você deve saber. Dívida ativa é uma coisa complicada, tá? Vamos lá, minha pontuação estava baixa e do nada aumentou e agora está informando que eu paguei contas negativadas. Eu não paguei. Que sorte, né, Nair? Que bom que já resolveu, que bom se todo mundo desse essa sorte aí. Vamos lá, doutor, recebi intimação do Bradesco Cartões, me cobrando 108 mil reais, porém minhas compras foi 34 mil. Olha só, intimação do Bradesco, o Bradesco não intima ninguém, né? O máximo que ele pode é fazer uma cobrança, né? Então vamos lá. O Mercado Livre vai querer tirar o dela. Ah, não, isso aqui é a conversa do pessoal. Fiz uma mensalidade reduzida, minha filha se formou há 3 anos. Boa noite, doutor Ricardo, boa noite. Por favor, prescrição da dívida de um novo acordo se dá pela data do início ou pela última parcela? A prescrição de uma dívida se dá pela última parcela, tá certo? Ela se dá pela última parcela, por quê? Porque é uma dívida que você fez em parcelas, fez aqui para facilitar o pagamento. Então, depois da última parcela, você conta 5 anos. É diferente de você, por exemplo, ter a NET na sua casa, a conta de luz. A conta de luz prescreve, cada uma prescreve na data do vencimento, tá? Então, é isso por quê? Porque, por exemplo, você veio aqui, pagou o último mês, você já pode pedir desligamento, inclusive da luz, né? Você está quites com ele, não deve nada. Mas agora, quando você está financiando, por exemplo, um carro que você financiou em 10 prestações, vamos supor, quando você pagou a última prestação que você quitou o carro, tá certo? Antes disso, você só está quitando ali parcialmente o seu negócio, tá certo? Então, essa pergunta, e agora eu entendi. Tá bom, Vanessa? O que você estava perguntando? Edmundo Tenório, boa noite, doutor. Qual é a pior dívida? Empréstimo pessoal, cartão de crédito? Ou dar no mesmo? A pior dívida que tem, meu amigo, é cartão de crédito. Ela explode, tá certo? A dívida pessoal, você ainda consegue ter uns juros melhores, você pode tentar uma portabilidade, você pode trocar também as dívidas, seja a dívida do cartão de crédito ou a dívida pessoal, você pode trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Por exemplo, está devendo cartão de crédito, está alto pra caramba, o que você faz? Você pode fazer um consignado. Faz o consignado, pega o dinheiro, paga o cartão e depois paga o consignado. O consignado é dos empréstimos mais baratos que tem no mercado. Boa noite, doutor. Tenho uma dívida de 200 mil reais no Bradesco. A minha conta física tem um único imóvel. Você não vai perder esse imóvel, tá certo? Se você não der ele de garantia e essa dívida também não for de pagamento do imóvel, você não perde o seu imóvel, tá? Então, vamos lá. O banco pode tomar meu imóvel? Respondido. Vamos lá, doutor, quais são os piores bancos para ter dívidas? O que processa mais? Hoje em dia, todo banco está processando, tá certo? Quando a coisa fica mais apertada, os bancos apertam também o pessoal todo. Vamos lá, boa noite, doutor Ricardo. Que questão é essa da Caixa Econômica Federal não liberar financiamento habitacional devido à negociação paga com desconto? Tem como contornar? Tem, amigo, tem como contornar. Você vai lá e pede para pagar a dívida, tá certo? Assim, primeiro é claro que você vai fazer, vai sondar, você vai lá pedir o financiamento, vai aprovar uma carta de financiamento, né? Você não precisa ter um imóvel para pedir uma carta, não. Você vai lá, procura saber qual é a documentação necessária para você fazer o financiamento e você vai lá e aprova um crédito, tá? Tudo isso na própria Caixa Econômica, porque aí você já vai sair para comprar o imóvel, você já sabe o crédito que você tem aprovado, né? Porque tem gente que vê o imóvel, aí dá um sinal e fala, agora eu vou na Caixa pedir lá um empréstimo. Aí às vezes não é aprovado, às vezes demora e você vai perder o seu sinal. Então você vai lá e conversa com eles, pede lá para saber, para aprovar uma carta de crédito para você ver quanto que é possível aprovar. Eles vão te dizer se acaso negar o crédito, se é por causa dessa dívida, tá certo? Então vamos lá, Itamar Rocha, boa noite. Dívida com imposto de renda da pessoa física, muito tempo, como fazer para resolver? Primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, é saber se essa dívida já prescreveu. Pega lá a certidão da dívida ativa federal para saber como é que está. Então, Edson, boa noite, doutor. Paguei a dívida, meu nome está no Bacen. O que você faz? Você processa o banco, amigo. Senta a chinela no banco.
Vanessa Ribeiro, gratidão, doutor, obrigado. Vanessa, doutor Ricardo, renegociei uma dívida em 120 vezes em 2012, só terminaria em 2022, por isso a dívida sob prescrição e como... Por isso, a dúvida sobre a prescrição e como conta. Beleza, Vanessa, entendeu, né? Meu Deus, você fez uma divisão aí em 12 anos, 10 anos, Vanessa. É coisa pra caramba, né? Poxa, dever 10 anos é difícil, hein? Caramba. Espero que você pague, tá bom, Vanessa? Você fica ligado aí na prescrição. Pessoal, zerei o chat para ajudar você. Chat zerado, se você quiser fazer algum dos nossos cursos aqui, já deixei o CPF aqui já marcado para você. Você quiser aqui, ó, fazer o CPF nota 10, fazer uma análise completa com desconto, tá aqui, ó, o CPF aqui. Basta você clicar aqui e já vai chegar aqui no CPF nota 10, onde você vai passar por todos esses passos aqui. Você que quer fazer um financiamento, você que quer ter um cartão de crédito, você que quer voltar a ter crédito, você tem que saber as pendências. Sempre que você paga uma dívida, você tem que fazer uma análise. E a análise é aqui mesmo, tá certo? Preço especial aqui para a nossa live. São 12 de R$ 9,74. O que você faz com R$ 9,00? Praticamente nada, tá certo? Então não deixe de se inscrever no nosso curso. O curso ajuda muito você e ainda você vai poder tirar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, ou não, pelo nosso e-mail. Nosso e-mail está lá para você tirar a sua dúvida, tá certo? Foi um prazer estar aqui com você. Agradeço muito a sua presença. Um forte abraço e fique com Deus!